Talvez essa seja uma das mensagens mais fáceis e mais difíceis de elaborar durante a semana, porque mais de uma vez já fui professor dessa disciplina. Tentar resumir 6 meses em 30, 40 minutos é difícil. Então era muito fácil, porque eu sabia os conteúdos, mas era difícil porque o tempo inteiro eu estava dizendo, não, mas isso é importante, por que eu vou deixar de fora? Não, isso é importante, por que eu vou deixar de fora? Né? Mas então eu pensei nessa ideia dos batistas na Reforma e de onde viemos, porque hoje talvez vocês vão descobrir que a Igreja Batista é de antes da Reforma, e aonde os batistas almejam chegar. E essa provocação vem só ao final, tá bom? Então, vamos começar. Então, aí tem um outro layout, mas é a mesma pergunta. E vamos lá para a próxima ilustração. Então, pensando nisso, eu pensei nos princípios batistas. Entre tanta coisa que podia pensar na Reforma, eu pensei nos princípios batistas. O que faz a Igreja Batista ser um pouco diferente das outras igrejas? Nós continuamos olhando para os nossos irmãos assim mesmo, como irmãos. São nossos irmãos mesmo, né? Tanto que se você vier aqui a um domingo de ceia, a pergunta do pastor é: se você está em comunhão com a sua igreja? Não pergunta se você é batista ou não. Se você está em comunhão com a sua igreja e por acaso nesse domingo você está aqui, você é convidado a tomar a ceia conosco. Então, é como se fosse, eu vi hoje bonitinho ali os gêmeos, né? São irmãos gêmeos, mas cada um está com uma roupinha diferente. Então, pertencem à mesma família, mas cada um está vestidinho de um jeitinho diferente. Então, tem uma pequena particularidade um no outro. Eu sou professor e uma vez dei aula já no ensino médio, e uma vez eu estava na igreja e chegou um dos meus alunos, na nossa igreja no Brasil, que tinha também uma escola de música. E eu estava conversando com o pastor titular da igreja e falei assim: olha, desculpa, eu não sei se você é o Felipe ou o Gustavo. Aí, pro menino que chegou. E aí eu conversei com ele e tal, não sei o que. O menino entrou para a aula e o pastor titular da igreja falou assim: mas ele é teu aluno e você não sabe? Eu falei: é porque eles são gêmeos idênticos. Ele falou: ok. Então eles eram tão idênticos que eu não sabia diferenciar um do outro, né? E ainda estava com o uniforme da escola e eu me perdi de vez, né? Então, tem igualdades, mas tem diferenças, né? E entre esses princípios, fica lá, me ajuda. É isso. Entre esses princípios, esses não são princípios que apenas a Igreja Batista tem, mas são princípios da Igreja Batista. Então, tem outras, até pode pensar assim: mas outras igrejas também pensam assim. Sim, mas esses são princípios batistas. O primeiro deles é a autonomia da igreja local. Então, cada igreja cuida de si mesma, cada igreja sustenta a si mesma, e nós colaboramos com as outras, né? Essa autonomia é uma autonomia colaborativa. Então, é uma decisão que a Igreja Batista de Aveiro tome, a Igreja do Troviscal não vem dizer vocês estão errados, né? Se houver algum desvio doutrinário, eles vão com muito carinho e tal, mas se a igreja bater o pé, é autonomia, a igreja é autônoma, né? A igreja decide vender as cadeiras e vamos todos sentar no chão. O outro pastor vai dizer: olha, eu não sei se é confortável com o pessoal de terceira idade, mas ok, né? A igreja tem autonomia para isso. O segundo princípio é a separação da igreja com o Estado. E aí vocês estão vendo que os outros estão em cinza? Não está tão claro assim, né? Os outros é a certeza da salvação, a suficiência das Escrituras, o livre exame das Escrituras, o batismo consciente e a ceia e batismo como sendo ordenanças e não sacramentos. Todos os outros eu passei mais rapidinho porque como eu disse, são 6 meses de conteúdo. E a grande chave para você ser convidado para pegar outra vez é você deixar alguma coisa para dizer: olha, eu ainda tenho o que dizer. Então hoje eu vou me centrar só nos 2 primeiros para casar eles com o assunto da reforma, tá bom? Mas não temos por princípio só a autonomia da igreja local e a separação igreja-estado. Eu não vou falar de política,
mas é para vocês entenderem e saberem também que a gente não se baseia só nesses, mas hoje, em função do tempo e em função do tema, nós vamos nos centrar só nesses 2 pontos, ok? Então vamos lá? Então a primeira imagem já traz um mapa e talvez você não consiga ler, não tem problema, não precisa ler, tá? Mas você consegue ver que é o mar Mediterrâneo ali, e aí tem aqui, nós temos a costa norte da África, aqui Itália, que é fácil localizar, né? Só ver a bota. Aí a gente tem aqui a Grécia, a Península Ibérica, tranquilo, né? E vocês conseguem ver alguns pontinhos marcados ali? Conseguem, né? Esses pontinhos são as igrejas do século I. Quando começa a se estabelecer o cristianismo, começam a se estabelecer igrejas por todo o Mediterrâneo. Se você sobrepor esse mapa com o mapa do Império Romano, você vai ver que é a mesma coisa, né? Então, por todo o Império Romano, começa a se espalhar o cristianismo. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo, tem alguma carta para a igreja de Roma? Tem? Tem, né? A carta de Romanos, né? Romanos. É a carta de Romanos. E aí acabou, né? Não tem outra igreja que é citada na Bíblia, né? Tem? Ah, é? Tem. Tem Colosso, tem Colossenses. Tem Israel? Tem alguma igreja citada em Israel? Tem, né? A carta dos Hebreus. É para eles, é para a igreja que está lá. Tem algum livro que cite mais de uma carta também? Que cite mais de uma igreja? Tem. Quando a gente vai olhar Apocalipse, a gente vê 7 igrejas e tal. Então vocês estão vendo, quer dizer, vocês já sabem, talvez só não perceberam ainda, que o começo do cristianismo não começa com uma igreja só. Começa com várias igrejas, em vários lugares. Várias igrejinhas. Algumas igrejinhas disseram, ótimo, nós estamos aqui para cuidar do nosso povo, nós vamos cuidar do povo, nós vamos cuidar dessa cidade e pronto. E vão ficando por ali. Algumas outras igrejas dizem não, nós vamos espalhar também. Então algumas igrejas vão se espalhando até chegar em Roma. Quando chega em Roma, alguns romanos começam a se converter ao cristianismo. E vão se convertendo até o ponto que tem mais cristãos em posições de maior poder dentro do reino que Constantino, o imperador, não tem outra opção. Ou cai ou converte o reino, né, o império. E é por isso que o Império Romano se converte ao cristianismo. Mas durante todo o tempo existiram igrejas. E várias igrejas. A gente às vezes pensa que outras igrejas cristãs surgem só na Reforma. E não. Desde o início a gente vê. Aqui, ali, lá, cada igreja do seu jeitinho. E quando a gente olha para Apocalipse, nós já fizemos esse estudo aqui na EBD, a gente vê inclusive que cada igreja tinha a sua característica especial. E também cada igreja ali tinha seu pecado favorito, né? Mas tudo bem, faz parte. Né? As cartas são para corrigir, não são para a gente condenar eles. Né? Mas cada igreja tinha a sua característica especial. Ao invés de chamar de característica especial, os batistas deram um nome mais bonito, que é autonomia local. Né? Cada igreja tem o seu jeito. E é assim que o cristianismo vai se estabelecendo. A autonomia da igreja local, a gente vê também dentro das escrituras. E eu vou mostrar para vocês, quer dizer, antes da gente abrir a Bíblia, eu vou mostrar alguns exemplos. Por exemplo, como uma pessoa se torna pastor batista? Você já sabe como faz? Aí vários vão dizer assim, tem que fazer o seminário, né? Fazer um curso de teologia. Sim e não, porque fazer o curso de teologia não significa que a pessoa vai se tornar pastor. Quem que pede para a pessoa se tornar pastor? A igreja local. A igreja local é que pede. Ela pede o exame daquele candidato. Um dos requisitos desse candidato é que ele tenha feito o curso de teologia. Aí o que acontece? Como a igreja é composta de leigos, não dá para os leigos examinarem. Os leigos já reconheceram nele um chamado pastoral. Mas aí a igreja pede então que os outros pastores daquela determinada região,
examine o determinado candidato para ver. Ele realmente sabe teologia? Ele sabe história dos batistas? Ele sabe a organização da igreja? Né? Olha, nós reconhecemos que ele sabe, né, o suficiente para ser ordenado pastor. Então, os pastores aprovam aquele candidato, mas é a igreja que pede e é a igreja que ordena. Então, quem ordena pastores é a própria igreja. Isso a gente tem como base Jeremias 3:15, versículo bem conhecido. Normalmente quando você vai receber convite de posse ou de ordenação pastoral, vem lá, né? Pois vos darei pastores segundo meu coração, tal, que é Jeremias 3:15. Mas não é só isso que a igreja local faz. Quando alguém quer se tornar membro da igreja, é a igreja que recebe essa pessoa. Recebe como? Depende de como a pessoa vem. Se a pessoa vem já batizada de outra igreja, recebe por carta, né? Vem, traz a carta. Se a pessoa é nova na fé, como que a pessoa se torna cristã oficialmente? Por meio da igreja local. É a igreja local que faz um discipulado, faz uma caminhada com a pessoa e batiza aquela pessoa, né? Então a igreja local tem um valor precioso. A igreja local também que envia missionários, você pode ver isso em Atos 13. A igreja local é que resolve determinadas questões, isso está lá em Mateus 18, também em 1 Coríntios 6. E tem algumas atitudes bem curiosas, como por exemplo, quantos discípulos Jesus tinha? 12. Dos quais, quantos o traiu? 1. E ele foi desclassificado, né? Saiu de lado. Quem entra como 12º no lugar? Quando a gente pensa o senso comum, é Paulo, não é? É Paulo. Quando a gente pensa nos 12 grandes do cristianismo, a gente vai pensar nos apóstolos e Paulo, né? Paulo, inclusive, no final vai dizendo, né, dos apóstolos, dos quais eu sou o menor, tal. Mas o escolhido para estar ali é escolhido pela igreja local. É escolhido Matias, né? É sorteado, né? A igreja escolhe como. Se você não sabe como é, vamos ver lá. Vamos comigo em Atos 1. Vamos lá para o livro da igreja de Atos. Já que nós estamos falando de igreja, vamos falar de Atos, né? Atos é o livro da igreja. Livro de Atos. É o primeiro livro depois dos evangelhos. No capítulo 1. A partir do versículo 15. Eita, pulei muito, fui para o jogo. 1:15. Então, Atos 1:15 diz assim: naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, disse: varões e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse da boca de Davi sobre Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo, né? Ele pegou as moedas e comprou um campo, o galardão da iniquidade, e precipitando-se, arrebentou-se pelo meio. Ele se desfez ali. E todas as suas entranhas se derramaram. Cena bonita para antes do almoço. Desculpe. Mas tudo bem. E aí vai e descreve. É necessário, versículo 21, é necessário, portanto, dos varões que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia que dentro dele nos foi recebido em cima, um deles se faça conosco como testemunha dessa ressurreição. Então ele está dizendo assim, olha, é necessário nós preenchermos essa vaga. Essa vaga está em aberto. E aí ele ainda colocou os requisitos, que é ter andado com Jesus durante todo o tempo. Inclusive, que tenha visto a ressurreição. A marca apostólica. E aí se apresentaram dois. José, chamado de Barsabás, não é Barrabás, tá? Presta atenção, é Barsabás. Que tinha o sobrenome de O Justo. Legal, né? Justo é bom. E Matias. Orando, então disseram, mostra qual dos escolhidos para que tome parte nesse ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, se você não entendeu, é sorteando, lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum foi contado então com
os 11 apóstolos, né? Então, o 12º apóstolo é escolhido pela igreja local, né? E acaba sendo Matias. Então, veja que a igreja local, ela permanece, né? Ela existe e permanece. E como eu disse, várias igrejinhas locais vão se estabelecendo. A grande maioria das igrejas se preocupou com o que as igrejas devem se preocupar. Quer cuidar do povo, quer cuidar de conhecimento da palavra, de manutenção da palavra, né? E de, eventualmente, aqui ou ali, ir plantando novos trabalhos e tal. Só que tem uma igreja que chega até Roma. E quando chega em Roma, os romanos tinham uma visão até de mundo diferente, que é a de se espalhar e ocupar. Eles fazem isso desde antes do cristianismo. Quando Jesus nasce, já nasce dentro do Império Romano, né? O lugar onde Jesus vivia era, inclusive, parte do Império Romano. E os romanos têm essa ideia de expansão e de dominação e de império, né? E ok. E é por isso, então, que se espalha tão fortemente a igreja romana. E a igreja romana se espalha, e agora nós vamos dar um salto histórico, e a igreja romana se espalha e como se torna dentro de um império que já era grande, forte e dominava o mundo, ela acaba, com a conversão do império para o cristianismo, ela acaba dominando esse espaço também. É por isso que a igreja romana é tão grande. E ela vai dominar por quanto tempo? Até o fim do Império Romano, ou até o fim da Idade Antiga. O Império Romano, aliás, ele é tão grande que ele não marca o fim, ele não marca um período da história, ele marca 2 períodos da história. Quando cai o Império Romano, o Império se torna tão grande que se divide em 2, Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. Quando cai o do Ocidente, que cai primeiro, acaba a Idade Antiga. Quando cai o do Oriente, que era Constantinopla, acaba a Idade Medieval. Então você vê que o Império era tão forte que marca 2 etapas do mundo, né? E aí a gente vai até o século XV. Então, sempre existiam essas pequenas igrejas aqui, ali e lá, e aí a gente vai pensar até o século XV. Aí você vai pensar assim, não, mas espera aí, a reforma é do século XVI. Sim, eu sei, é do comecinho do século XVI. Mas o que começa, o pensamento até então, está no século XV. A Europa Latina, vocês já viram, não é um moliceiro, tá? Não é um moliceiro. É uma caravela, né? O Império Romano tinha acabado, a Europa já tinha se estabelecido numa série de reinos, e são diretrizes bem claras. Os reinos latinos são completamente diferentes dos reinos saxões, né? Inglaterra, a Alemanha, Suíça, não existiam esses nomes, né? A Suíça é uma série, até hoje é uma série de 30 e tantos cantões. A Alemanha era um monte de pequenos reinos separados. Ali a gente tem a Saxônia, a Bavária, tem vários reinos por ali, mas a Europa Latina era diferente. A Europa Latina, basicamente 4 países: Itália, né? França, Espanha, Portugal, né? Basicamente esses 4 têm as mesmas características, que são impérios que se mantiveram cristãos católicos e começam a olhar para o mundo, para ir para o mundo, né? Começam as grandes navegações, a gente começa a ver a expansão, os portugueses dão a volta ao mundo. Quem deu a volta ao mundo? Fernando de Magalhães, né? Fernando de Magalhães dá a volta ao mundo. Vasco da Gama começa a colonizar toda a costa da África, né? Cabral erra os rumos e vai parar lá no Brasil, né? Chegam até a Índia. Como diz o grande Camões, vão por mares nunca dantes navegados. Começa a se espalhar. Vão para cá e vão para lá. E em cada lugar que eles chegam, essa caravela não foi escolhida à toa, em cada lugar que chega o reino latino, chega também a cruz cristã. Chega também a cruz católica. Tanto é que quem lembra de história quem é brasileiro e lembra de história do Brasil,
os portugueses chegam no Brasil no dia 22 de abril. E dia 23 de abril tem a primeira missa. Dia 22 eles chegam, avistam o Monte Pascoal. Dia 23 eles desembarcam e fazem a primeira missa. Primeira coisa que eles fazem ao desembarcar é uma missa. Então, em cada lugar que os católicos vão chegando, eles, logicamente, vão implantando as suas igrejas. Ainda no mesmo pensamento, na mesma toada, no mesmo intuito romano, né? No mesmo costume romano, de ocupar e implantar ali a sua fé. Na Europa saxônica, estava mudando as coisas. Estavam pensando um pouco diferente. Aquelas igrejinhas, aquela região já não era mais domínio romano, né? Os romanos nunca foram muito gentis com aqueles povos, tanto que os romanos chamavam eles de vândalos, né? Porque não falavam latim. E o povo dessas regiões começa a dizer: nós estamos bem, nós temos uma boa capacidade militar, nós temos uma boa capacidade financeira, nós já não pertencemos mais ao Império Romano, por que a gente tem que ficar obedecendo um líder religioso que é lá de Roma? E mais, tinha muita igrejinha, lembra aquelas igrejinhas pequenas que eu apontei? Tinha muita igrejinha daquela que nunca tinha sido católica, continuava sendo uma pequena comunidade que se reunia ali. Dizendo assim, nós nunca fomos católicos, por que nós temos que, né, não podemos existir, né, oficialmente? E é assim que começa, então, o pensamento da Reforma Protestante, com os pré-reformadores dizendo: nós temos características diferentes da Igreja Romana. Só que, como naturalmente acontece, até então não tinha uma existência oficial. A gente não vê falar muito dessas igrejas porque elas não tinham muita, eram igrejas pequenas, muitas vezes reunidas num galpão, onde durante a semana era um galpão comunitário, eram em pequenas cidadezinhas por aqui e por ali, né, e que permaneceram existindo durante muito tempo. E que Roma também não se incomodou muito, porque também eram igrejas que não almejavam um poder político. Era igreja que estava ali para cuidar do povo. E tá bom, tudo bem. Né? Não incomodavam, então, como eles não incomodavam, Roma não se incomodava com eles. Né? Essas pequenas igrejas autônomas começam a também se dedicar ao estudo, começam também a se dedicar, né, a aprofundar, e começam a escrever os seus textos. Esses textos são os textos dos pré-reformadores. Tal. E algumas características, por exemplo, que essas igrejas tinham era o de batizar, o batismo consciente, o batizar adultos, né, batizar alguém que realmente queria, alguém que realmente pensava. Até a hora que chega um senhor, aqui ele está bem representado, e começa a ter contato. Ele era advogado gosta de ler textos além da... Né? E ele começa a ter contato, ele também era, né? O Lutero, ele, além de advogado, ele era também... Ele passa por uma desventura, ele um dia está voltando para casa, tem uma tempestade mais ou menos como a de ontem, cai um raio do lado dele e ele fala: eu vou morrer. Né? Não vou chegar em casa vivo. E aí ele faz uma promessa, católico tem muito disso, ele faz uma promessa: se ele sobreviver, ele vai deixar de lado a advocacia e vai se tornar um frade, um monge, né? E ele sobrevive, ele consegue chegar em casa e ele, como um homem de palavra, cumpre então e passa a ter uma vida eclesiástica. Só que ele já tinha tido contato, né, com outras perspectivas de mundo. E aí ele olha para a Igreja Católica e fala: isso daqui não é muito bem assim que a Bíblia diz. Isso daqui não é muito bem assim que as Escrituras dizem. E aí ele propõe, então, através de 95 sentenças, uma reforma. Né? Por isso está ali ele com o martelo na mão, pregando as sentenças, né? Sugerindo a reforma. Essa reforma já tinha antes pessoas que já viviam dessa maneira.
E Lutero já tinha conhecido essas pessoas nessas regiões da Alemanha e da Saxônia, né? Então, o Lutero, ele compila esses fatos e o dia que ele coloca essas teses é no 31 de outubro. Então, é por isso que esse é considerado o dia da Reforma, né? E a Reforma é uma proposta de voltar à antiga forma. Por isso que eu coloquei aqui primeiro um mapa das igrejas do século I. É na busca de estabelecer uma antiga forma que Lutero, então, se propõe a reformar a Igreja Católica. Não consegue muito bem, não é muito bem aceito, porque mexer em tradição sempre é difícil. Ele é convidado a vir ter um face a face com o Papa. Ele vem, chega em Roma e fala assim: poxa, mas eu estava achando que lá na Alemanha eles tinham se perdido, aqui na Itália, então, né? Principalmente o que mais escandaliza ele é a venda das indulgências, que é: errou, pecou, não se arrependa, faz um MBA aqui que dá no mesmo. É verdade, compre o perdão. É literalmente isso, vender indulgência é isso, é comprar o perdão. É literalmente isso, né? Ou você fala assim: fulano morreu, meu pai morreu. Eu não sei se ele foi para o céu ou não. Eu vou garantir que foi. Quanto é? É tanto. Você compra. Compra um lugar no céu. É isso aí, né? E de preferência ainda mais na frente, assim, né? Aí compra. Para que se arrepender? Dá trabalho. Pagar é mais fácil, né? Então a venda de indulgências, que era muito grande em Roma nessa época, escandaliza bastante Lutero. E aí Lutero, então, é convidado a ficar um bom tempo em silêncio, né? Recluso, para pensar no que ele estava propondo. Só que ele já tinha proposto. Quando ele sai desse período de reclusão, já tinham fundado outras igrejas dentro desses princípios que o Lutero tinha pregado. E o pior de tudo, gente poderosa da Saxônia já tinha se convertido. Então Lutero nunca fundou a igreja luterana, né? Mas ele solta princípios que ele já tinha observado na sociedade, e esses princípios são abraçados pelos locais, porque se identificam ali, e os poderosos, então, dão o direito de existência a essas igrejas que já existiam, só não tinham documento. Dão o direito de existência, né, e garantem a existência dessas igrejas. Tanto que a gente tem a Noite dos Príncipes, é isso, né? Vem a ordem do Papa dizendo: desfaçam todas as igrejas. E os príncipes se reuniram e disseram: não. Aí o representante do Papa falou: mas o Papa mandou. Aí eles falam: mas foi o Papa que disse. E os príncipes: tudo bem? Não. Mas o Papa mandou. Meu amigo, a gente já disse não. Você entendeu? Entendi. Então tá bom. Então é não e acabou. Não gostou? Vem pro soco. É literalmente isso, né? Não gostou? Vem pra luta mesmo, né? Desafiam o poder papal. E assim se estabelece. Teve gente que morreu por causa da reforma, teve lugar em que a Igreja Católica foi para a luta, teve lugar que se restringiu, tal, mas foi assim que se estabelece. Então, nós temos na autonomia local, desde sempre, igrejas existindo. Só que chega um momento em que essas pequenas igrejas falam: peraí, nós também temos o direito de existir oficialmente. Porque até então as igrejas existiam e não precisavam de muita coisa, né? Aí, você sabe como é a vida. 90% da sua vida você não precisa... 90% não, vamos pegar aí. Até a juventude você precisa de muito poucos documentos. Quando você se torna uma pessoa mesmo autônoma, você começa: papel disso, papel daquilo, é NIS, é NIF, é isso, é aquilo, né? Portugal ainda tem a vantagem que a gente joga tudo no cartão cidadão. Mas você tem um monte de documentos. É ou não é verdade? Tem o teu número de utente, daí tem a tua ficha disso, tem a tua ficha daquilo, tem aquilo, tem um monte de coisa. E aí, então, essas pequenas igrejas locais começam a ter autonomia. E aí nós vamos a partir de Lutero, né? E aí, a partir de Lutero, então, começa a se espalhar. Quando Lutero volta para a sociedade, né, várias igrejas já seguiam os escritos dele.
Lutero escreve uma música que nós vamos cantar hoje, que é Castelo Forte, né? E aí eu preciso até contar rapidinho, não vou estragar o livro, mas vou contar rapidinho a história de Castelo Forte, que é só a história da melodia, a música, né? A música de Castelo Forte eu fiquei tentando achar um paralelo e não consegui. Mas era uma música popular na época. E era uma música que tocava muito em cabarés. Sabe o que é cabaré, né? Não precisa explicar muito, né? É um lugar de damas públicas, né? É a senhora de todos, né? Porque às vezes tem a senhora do fulano, né? Aquelas são senhoras de todos. Então, era no cabaré que tocava essa música. Não tocava Castelo Forte com a letra, tá? Você vai olhar a letra e depois você diz, meu Deus, essa música tocava... Não. A música era uma música que tocava de cabaré. Aí o Lutero vai e troca a letra, mas aproveitou a melodia, né? Que era uma música que o pessoal já conhecia e tal. Agora, uma pergunta interessante, né? Como é que era uma música de cabaré e as pessoas já conheciam? E a segunda pergunta, como é que era uma música de cabaré e o Lutero conhecia? Aí eu deixo pra vocês. Mas a história é essa. Tá? A história é essa, é verdade. Né? Na verdade, era uma música muito mais de taberna, né? Aqueles salões, sabe aqueles filmes de faroeste americano? O pessoal vai lá jogar a carta, vai lá beber, né? Tem um tocando piano e também tinha lá algumas moças para entreter, né? E aí e era uma música ali do Castelo Forte, a música vem dali, Lutero então ressignifica a música, né? Só uma brincadeirinha. E aí as igrejas então vão se estabelecendo oficialmente. Se estabelece uma aqui, se estabelece outra ali, se estabelece outra lá. E tem um grupo inglês que também começa a estabelecer as suas igrejas dentro da Inglaterra. Mas aí surge um senhor, essa é a abadia de Westminster, tem um senhor chamado Henrique VIII, rei da Inglaterra, que casa com uma moça daqui da Espanha. Aqui pertinho, né? Com a Catarina de Aragão. Só que a Catarina não consegue engravidar. Aí acidentes acontecem, né? Todo mundo está sujeito a passar por acidentes. A Catarina cai com o pescoço na espada do assessor do rei. Acontece. Estavam limpando o chão, deixou ensaboado, Catarina está andando, escorrega, pum, cai com o pescoço na espada, decapitaram a Catarina, sem querer. Mas aí o rei viúvo vai casar de novo. Casa com quem? Com a Ana Bolena. Que era a moça que arrumava o palácio e tal, e era irmã da amiga do rei. O rei tinha a esposa e tinha uma amiga. Né? Então, a Ana era... Mas a Ana também não engravida. No fim das contas, o Henrique VIII casou seis vezes, se não me engano. São 6 vezes. Só que para desfazer o primeiro casamento, já que ele não tinha filho homem, para desfazer o primeiro casamento, ele chega para o Papa e pede para desfazer o primeiro casamento. Era rei da Inglaterra. Na época a Inglaterra já estava bastante forte e tal. Ele bota uma pressãozinha, o Papa fala, tá bom, desfaz o primeiro. Aí a Ana Bolena também não tem filho homem. Ele pede para o Papa desfazer o segundo. A Papa fala, não dá, né? 2, você está abusando. Ela fala, então tá bom. Então, a igreja já não pode desfazer meu casamento, então simples, não posso mais casar a segunda vez na sua igreja, então vou fundar a minha igreja. E ele funda a igreja do Estado. Se você vai na Inglaterra, não tem igreja anglicana, é a igreja do Estado. Anglo é isso, né? Anglo de inglês, anglicana. Ele funda a igreja do Estado. E aí ele já estava com rixa com a igreja católica e ele quer expulsar os católicos de lá. Só que para expulsar os católicos, ele fala o seguinte: todo mundo aqui ou é anglicano, né, ou pertence à igreja do Estado, ou tem que ir embora. Lembra aquelas pequenas comunidades que eu falei lá no comecinho do século I? Tinha também na Inglaterra. E aí os ingleses, alguns dessas pequenas comunidades na Inglaterra falam assim, não, nós não vamos virar anglicanos, nós não queremos pertencer à igreja do Estado, nós temos por princípio a separação da igreja com o Estado, nós não vamos abrir mão dos nossos princípios. E aí esses ingleses, então, saem da Inglaterra e vão para a Holanda. Tinham contato com pessoas que tinham o mesmo entendimento na Holanda. E lá na Holanda eles fundam, então, e aí que surge, então, na Rua dos Sapateiros, surge
a igreja em Amsterdã, Rua dos Sapateiros. Eu não sei falar sapateiros em holandês, tá? É bakans, eu não sei falar. Mas é na Rua dos Sapateiros que fundam a primeira igreja batista. Então você vai pensar assim, poxa, mas a igreja batista surgiu só na Holanda, só no século XVI? Do ponto de vista de texto, sim, é só lá que tem a primeira ata de fundação. Mas igrejas com os princípios batistas, ou igrejas com princípios que os batistas usam até hoje, sempre existiram na história do cristianismo. Eu trouxe exemplos aqui, inclusive da igreja de Atos, né? Se hoje você for a Amsterdã e for na Rua dos Sapateiros, no lugar onde tinha a primeira igreja batista, já não tem mais a igreja, tem um restaurante, uma tasquinha, um restaurante português. Eu olhei ontem no Google, tem um restaurante português. E eu não recomendo a vocês que vão nesse restaurante. Por quê? Porque você está em Portugal. Você não vai sair de Portugal para ir para a Holanda para comer num restaurante português, né? Faz sentido, né? Vai lá comer comida holandesa, né? Mas pode ir lá na rua, vai ter a tasquinha. Quando você olhar assim, uma casinha branca, está escrito isso mesmo, tasquinhas de Portugal. Portugália. Tasquinhas de Portugália, né? E em cima está escrito da Sagres, né, da cerveja portuguesa. E é por isso que os ingleses então saem da Holanda. O que é muito estranho, né? Eu falei de Lutero, tem que chamar a atenção nessa questão dos ingleses também. Porque veja, os batistas ingleses saem, são recebidos pelos irmãos na Holanda, e é aí que surge a primeira igreja batista. Não faz sentido, né? Como é que eles são recebidos por irmãos lá, se lá ainda não tinha igreja? Não, é que lá ainda não tinha igreja oficial, com o nome de batista. Mas igrejas com aqueles mesmos princípios também tinha, que eram igrejas preocupadas com os demais princípios, né? Essa é uma forma de existência, e igrejas que tinham os demais princípios. Então, os batistas são reformados? Não, nós somos uma igreja histórica. Nós somos uma igreja que tem princípios que em toda a história da cristandade sempre existiram. Os nossos princípios são princípios baseados na palavra. Põe o próximo, por favor, que é na verdade o primeiro. Então, volta lá no primeiro. Eu tirei, então. Não, o primeiro que é antes desse, que é antes dos princípios. Esses são os nossos princípios. Certeza da salvação, porque a gente vê nas Escrituras que a salvação não é dom nosso, não é por obra nossa. Então, se nós não temos como alcançá-la, nós também não temos como perdê-la, né? Que se fosse por atos nossos para perder, a gente sempre teria perdido. Nós recebemos isso por graça do Senhor. A suficiência das Escrituras, por quê? Porque nós não precisamos que alguém, seja em Roma ou em qualquer outro canto, nos diga o que a Bíblia diz. A gente tem na Bíblia tudo que a gente precisa para nos relacionarmos com Deus. O livre exame das Escrituras é isso, que todos nós temos o direito de ler e examinar a Bíblia, né? Nós não recebemos uma porçãozinha só a cada domingo. O nosso culto é feito com o pastor, embora morra de vergonha, de frente para o pessoal, não de costas, né, e de frente para o altar, né? É o pastor explicando as Escrituras. E para quem foi explicado e entendeu isso, então essa pessoa pode, em certo momento da vida, ter a opção de pertencer ao corpo da igreja. Por isso que o batismo é só para adultos né, o batismo consciente. E nós entendemos isso como uma marca de pertencimento, de progressão na história, de manter viva a história. Por isso que a ceia e o batismo são feitos como relembrança do pertencimento a uma igreja que tradicionalmente sempre existiu na história da cristandade, né? Por isso que não tem nada de sagrado no pão e no vinho que a gente toma. Eu não queria contar para vocês, mas o vinho que tem aqui na ceia, ele vem às vezes lá do Pingo Doce, outras vezes vem lá do Continente. É verdade. O sumo da uva é do Mercadona, né? Porque no Continente, no Pingo Doce, não tem muito sumo de uva. É verdade. Tá? É vinho e sumo de uva normal, né? Não tem nada de sagrado ali. O pãozinho que a gente come na ceia, às vezes é um pãozão, né? Às vezes o pastor Pedro judia da gente, que ele
pede para comer o pão, daí depois ele vai falar do suco, aí ele vai orar, e daí que a gente vai tomar o suco. A pessoa lá no fundo já está engasgando. Não, pastor, adianta, pastor, adianta. Né? Porque às vezes tem um pão grandão, mas é o pão da padaria ali de perto da sua casa. É o pão que ontem você comeu com manteiga. Tá? É pão normal. Né? Porque a ideia é de sentar à mesa e celebrar. Não tem nada de sagrado. Nós aqui de Aveiro comemos muita hóstia, mas é junto com ovos moles. Né? Eu trouxe os 2 primeiros princípios e quis explicar eles para nos conectarmos dentro da reforma, mas na verdade eles são bases para demonstrar uma igreja que está preocupada com aquilo que Cristo veio conquistar. Talvez você não tenha se achegado a Cristo nem a uma igreja pela separação igreja-estado. Talvez você não tenha se aproximado de Cristo nem de uma igreja por autonomia da igreja local. E tudo bem, porque esses são 2 princípios que trazem características para a igreja. Mas pelos outros princípios, a gente se achega a Deus. Quando a igreja prega a autonomia da igreja local, ela está transferindo para nós, membros da igreja local, a responsabilidade de sermos muito mais do que uma cadeira ocupada no domingo. Está trazendo para nós muito mais do que a responsabilidade de ocupar o nosso domingo de manhã com alguma atividade que não é ficar em casa assistindo, sei lá, corrida de Fórmula 1. Está trazendo a nós a responsabilidade de sermos membros de um grupo seleto, comprado com sangue e sangue vertido na cruz pelas nossas próprias iniquidades. Quando a Igreja Batista se baseia na separação igreja-estado, ela não está dizendo que nós temos que ser contra qualquer poder público instituído, ela não está dizendo que nós temos que ser apáticos da política do que acontece. Ela está dizendo que nós temos que, sim, apoiar tudo que as nossas autoridades fizerem de correto. E nós temos que ter a isonomia suficiente para chegar às nossas autoridades e dizer: nós, como igreja, dizemos que nisso vocês estão errados. Só que para isso tem que ter moral. Para isso tem que ter brio. Né? Tem que ser alguém que, quando faz o certo, diz: isso está certo, parabéns, acertou. Muito bem, tem o nosso apoio. Agora, nisso está errado. E aí, a autoridade parar e dizer: peraí, se esse povo parou para vir aqui dizer que isso está errado, pelo menos repensar eu vou. Pelo menos uma pulga atrás da orelha fica. Né? Dá aquela coçadinha assim, né? Fica com a pulga atrás da orelha. Chama a atenção. Isso é ser sal e luz. Entendeu? Entendeu? Não é poder político. É fazer a diferença na comunidade. Por isso que separação de igreja e Estado é tão importante. Se o primeiro, a autonomia da igreja local, é muito do nosso papel dentro da nossa igreja, o segundo é o nosso papel dentro da nossa comunidade. Nós temos que viver de modo separado da igreja, separando a igreja do Estado, porque nós não podemos contaminar a igreja com o que há de ruim no Estado. Mas nós temos que ser contaminadores do que há de bom dentro da igreja, levando para o Estado. Por isso, e diante dos princípios batistas, e já deixando os outros para uma outra oportunidade, eu queria orar com vocês. Tirar um tempinho para orarmos agora. Vamos reclinar nossa cabeça e orar. Senhor, nós colocamos diante do Senhor toda e cada uma das igrejas que existiram durante todos os tempos, como vimos hoje, desde o século I, desde a primeira igreja que o Senhor fundou, que o Senhor permitiu existir nesse mundo sob o título de cristão. Desde então, desde antes mesmo de haver o nome dos primeiros cristãos serem chamados assim, já havia uma igreja cristã ali, baseada em princípios como os que nós buscamos. Nós tenhamos na memória de que durante todo o tempo houve alguém preocupado com o seu tempo, mas preocupado com o futuro.
nós olhemos para o transcorrer do tempo, pensando também no nosso futuro. Que diferença nós estamos fazendo nessa comunidade? Que diferença nós estamos fazendo cada um na sua igreja local? Transforma a nossa vida, reforma o que precisa ser reformado, para que nós possamos alcançar os anseios que o Senhor tem para o nosso tempo e para o lugar para onde o Senhor nos levou. Que nós possamos ser sal e luz no nosso tempo, que nós possamos ser sal e luz dentro da nossa igreja, mas também dentro da nossa comunidade. Que nossa igreja não se perca dos princípios basilares sobre os quais o Senhor fundou a Igreja Batista, porque mais do que ser batista, eles são princípios bíblicos, são princípios baseados nas Escrituras. Que nós, em cada dúvida nossa, encontremos respostas nas Escrituras, que em cada inquietação encontremos paz nas Escrituras e que em cada acomodação encontremos desafios nas Escrituras. Que a Bíblia entre sobre a nossa vida desse modo, para provocar uma verdadeira reforma, não de placa, não de nome, mas uma reforma de vida, corrigindo o que em nossa vida precisa ser corrigido e trazendo a memória em cada ponto em que já estamos bem, que esses pontos sejam pontos de reforço e de novo ânimo, para que permaneçamos caminhando sempre à frente e preparando o Evangelho para a existência sobre essa terra em todo o tempo, até a hora em que o Senhor volte, e que aí sim, como dizemos sempre nos domingos de ceia, que nós possamos nos assentar à mesa do Cordeiro até que Ele volte. Esse seja o nosso pedido e que mantenhamos isso como reforma viva em nosso coração. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Terminada a minha parte, então eu vou convidar vocês a cantar a música de cabaré. Não pode. Né? A cantar Castelo Forte, essa é a música que o pessoal do louvor preparou para hoje.